Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Pinchas. Abrimos então o comentário dessa semana com um texto de Números 27, 16 a 17. E esse texto diz o seguinte: Yifkod Hashem Elokei Haruchot lechol basar ish al haida asher yetze lifneihem va asher yavo lifneihem ואשר יוציאם, ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין לכם רועה. Que o eterno Deus dos espíritos de toda a criatura nomeie um homem sobre a congregação que saia adiante deles e que entre adiante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que não esteja a congregação do Eterno como um rebanho que não tem pastor. A liderança judaica é um desafio e uma oportunidade. É sim um desafio porque no sentido de orientação espiritual, nós sabemos que o povo judeu foi mimado pelo destino. Pois qual é o povo na face da terra que teve o privilégio de ser orientado, liderado por uma figura como Moisés, como o profeta Eliahu, por um rei como Davi, por profetas como Amós, Isaías, Jeremias, Ezequiel, por um Rabi Akiva, por um Maimônides, pelo Gaon de Vilna, pelo Rav Kook? Qual povo teve essa oportunidade? Além disso, a liderança judaica é um agigantado desafio em virtude da sua singularidade como povo e da incerteza da sua própria existência. As preocupações do povo judeu, assim como os problemas deste povo, estão além das comparações com as dúvidas da vasta comunidade humana. E é por isso que a oportunidade da liderança judaica se tornam, que as oportunidades da liderança judaica se tornam, então, de fato notáveis. Talvez uma das maiores figuras, um dos maiores líderes estadistas na longa e grandiosa história do povo de Israel tenha sido Rabi Yohanan ben Zakkai, sem dúvida foi, cuja brilhante orientação espiritual e heróica atitude perante os opressores romanos garantiram a predominância e a centralização da Torá na vida judaica. O seu celebrado encontro com o imperador romano Vespasiano, a reinstituição do Sanedrim em Yavne, assim como as suas 9 takanot, as suas 9 regulamentações, evitaram o total colapso do judaísmo no momento crucial de grave desastre, uma hecatombe nacional, ocorrida depois do ano 70. Assim, a exigência da Torá para que o líder ideal judaico seja um homem que saia adiante deles é absolutamente justificada, dando a entender que não basta orientar pela palavra ou pelo comando, mas especialmente pelo cumprimento pessoal e pelo exemplo da sua conduta e do estilo de viver. Nesse sentido, Rabi Yohanan ben Zakkai saiu adiante deles e foi encontrar-se com Vespasiano para pedir o seu favor, para que ele restituísse a comunidade em Yavne e assim o judaísmo pudesse continuar. Quando os discípulos do Rabi Yohanan ben Zakkai foram visitá-lo durante o período de sua grave enfermidade, expressaram com palavras de admiração e carinho para com o querido mestre certos traços essenciais e marcantes da liderança judaica. No Talmud Bavli, nós encontramos um relato comovente do encontro do enfermo Rabi Yohanan com os seus alunos. Quando o mestre os viu entrar, segundo o relato do Talmud, ele começou a chorar. E os seus discípulos, tentando animá-lo, disseram-lhe:
Ner Israel, Amud Hayemini, Patish Razak, Mipnei Ma Ataboré. Luz de Israel, coluna reta, martelo forte. Qual é a razão de estar chorando? Ner Israel, luz de Israel. Dá a entender a luz dos estudos, o farol da vitalidade intelectual que o mestre deve personificar. O guia espiritual deve, acima de tudo, representar, pelos seus atributos, a figura do eterno estudante, que procura de forma constante aprofundar os seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, demonstrar sua disposição para ensinar. O povo judeu é faminto de saber. Assim, o povo monoteísta deve ser faminto de saber, sedento de ser informado. O verdadeiro mestre é aquele que sabe que não está nessa posição, mas sim essa posição está nele, como parte íntegra do seu ser. Esse chefe espiritual deve aproveitar-se de cada oportunidade possível para divulgar ao seu povo os ensinamentos da Torá. O famoso mestre da ética judaica, Rabbi Israel Salanter, fez ver que a introdução de drashot, de sermões religiosos, é muito importante. Ela é justificada se conseguirmos então estimular através dessas prédicas que, por exemplo, o judeu consiga rezar a oração silenciosa, Shemona Esrei, com melhor e mais intensa kavaná, ou seja, devoção, intenção correta. Um outro termo, uma outra expressão que os discípulos do Rabi Yohanan usaram para descrevê-lo é Amud Hayemini, a coluna reta, a coluna direita. Isto simboliza o serviço do respeitado líder, no qual nós podemos nos apoiar em momentos de terrível necessidade e angústia. O conforto que um mestre é capaz de ministrar nos momentos de tristeza e aflição, a esperança que ele é capaz de dar em ocasiões de doença, os conselhos que dispensa em horas de confusão, de indecisão, estão além de qualquer apreciação. Seguindo o grande exemplo do afamado mestre Hillel, todo mestre de Torá deve ter em mente que Ahavat Habriot, amar a humanidade, conduz a um Karvan da Torá, a disposição de estudar a lei divina. A outra expressão usada pelos discípulos do Rabi Yohanan ben Zakkai, Patish Razak, martelo forte, representa o requisito indispensável para conseguir uma benéfica liderança monoteísta. Assim como a criança, conforme a noção da moderna psicologia, solicita inconscientemente os cuidados paternos, a sua crítica e a sua disciplina, assim também a comunidade, na sua totalidade, há de admirar e respeitar uma liderança firme e corajosa. A maior parte do povo judeu e do povo monoteísta, como um todo, Bnei Noach, graças a Deus, é educada, é inteligente, é prática. E por isso espera a cura do seu médico, a defesa do seu advogado, a orientação espiritual do seu mestre. O guia espiritual judeu, por exemplo, que pretende seguir as normas da Torá e da Halachá, deve abandonar a esperança de granjear afeto popular e aprovação universal. De fato, o guia religioso não deve esquecer que não participa de um concurso de popularidade. Ele deve se lembrar que os maiores guias espirituais do povo judeu, por exemplo, não gozaram de simpatia das massas populares. Isso é óbvio pelos profetas. Esse é o risco da liderança. Sim, os que são aptos e que são predestinados para essa missão devem aceitar este supremo sacrifício. Eles devem, acima de tudo, guiar com eficácia e vigor, com grande amor e ilimitada devoção, os fiéis, as pessoas
que estão naquela congregação, naquela comunidade, lideranças fortes, aproximando-os então dos ensinamentos da Santa Torá, e assim como ocorreu com as gloriosas gerações que precederam a esta moderna. É importante também que falemos um pouco nesse comentário sobre a Haftará para esta paraxá específica. Divrei Irmiyahu ben Hizkiyahu, palavras de Jeremias, filho de Ilquias. A Haftará dessa semana é a primeira das 3 chamadas Shloshá de Purianuta, as 3 semanas de infortúnio, que são recitadas entre os dias 17 de Tammuz e 9 de Av, entre os judeus, conhecidas também por dias Ben Hametzarim, os dias entre as aflições. Em todas elas, o profeta Irmiyahu e o profeta Yeshayahu relatam dolorosamente as causas que conduziram ao desastre nacional e à destruição por 2 vezes do Beit HaMikdash, construído pelo rei Salomão no século X antes da Era Comum, que durou até 586 antes da Era Comum. E o segundo templo, edificado por Zorobabel no século 6 antes da Era Comum, na era do escriba Ezra, que foi destruído por Tito no ano 70 da Era Comum. O profeta Irmiyahu, Jeremias, testemunha a destruição do primeiro templo, adverte o povo de Israel para a desgraça que a sua infidelidade causou, a desobediência aos seus conselhos para que não acreditasse nas falsas promessas de socorro da parte dos seus vizinhos traiçoeiros. Volta e meia, nós vimos as palavras de Jeremias dizendo para os judeus não acreditarem nas lideranças políticas, nas alianças políticas com as outras nações. Isaías usa os mesmos termos. Isso então nos lembra o luto observado nas 3 semanas entre os judeus, que não é de maneira alguma algo obsoleto, antiquado, reminiscência de um remoto passado, mas retrata vícios espirituais e defeitos morais do presente de todas as gerações, que não se esforçam por livrar-se da decadência moral da sua época. Aquilo que o profeta disse quanto a Israel, ou seja, que para poder resistir aos constantes ataques e assaltos à sua existência, precisava equipar-se com forças naturais imensas, que para não sucumbir às investidas sem cessar contra a sua continuidade física e espiritual, precisava então confiar na proteção divina. Realmente justificou-se quando Jeremias foi chamado a ser o porta-voz do Eterno, que o incumbiu com a sagrada missão na Vila Goim Netatira, um profeta para as nações, eu te constituí. Israel começa a sua marcha através do deserto dos povos, a Galut. O profeta prevê e testemunha a tempestade desencadeada pelas nações para impedir o andamento do povo de Israel, para deturpar e corromper a palavra divina, dirigida aparentemente só a Israel, mas que de fato deveria abranger toda a humanidade, com a qual Israel se identifica intimamente e se integra perfeitamente, ciente de que essa identificação há de exigir dele enormes sacrifícios. O profeta da Galut, Ezequiel, é denominado por Deus simplesmente como Ben-Adam, filho da humanidade. Da primeira até a última palavra do cânon bíblico, não está mencionado um Deus da tribo judaica ou de uma providência divina exclusivamente judaica. Desde a primeira palavra do Gênesis, Bereshit, com a qual o primeiro patriarca é introduzido na história, Vihye berachá, e serás tu uma bênção, Veniverechu becha kol mishperot hadamah, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, até a última palavra profética. O destino de Israel está inseparavelmente ligado à família humana, a todas as nações,
a cada uma delas, chamada a cumprir uma missão humanista, justificando-se assim então a sua razão de ser. A missão de Israel entre os povos, o papel importantíssimo que lhe foi confiado para desempenhar entre as nações, está magnificamente definida nas palavras do profeta. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações e reinos para destruíres e arruinares, para destruíres e demolires, e também para edificares e para plantares. As palavras do profeta ao povo de Israel, na última hora antes da derrocada nacional, censurando-os pela propagada imoralidade, pela adoração da voluptuosidade, pelo escárnio da fé, pelo abuso do poder, pela opressão e a exploração dos pobres e fracos, causas essas que contribuíram e apressaram o desastre fatal. Todas essas advertências são dirigidas a todos os povos e nações até o fim dos tempos. O profeta lamentador, Jeremias, alerta todas as nações que, caso menosprezem esses princípios morais, terão o mesmo destino que privou Israel por 2 vezes da sua independência nacional. Edificar, construir e plasmar só pode ser feito sobre os alicerces da fidelidade em Deus. Certamente, com predomínio da justiça absoluta, sinceras relações humanas, sem distinção de raças e credos. Também Jeremias, como no seu tempo o mestre Moisés, hesitou em aceitar essa extraordinária incumbência, alegando que Naara no ri, porque eu sou apenas um menino. Israel, o jovem e mais fraco entre as potências poderosas, também se assustou quando lhe foi comunicado que deveria ser Mamlechet Kohanim, reino de sacerdotes, um Or Lagoim, luz para as nações, um Navi Lagoim, um profeta para os povos, duvidando das suas aptidões, méritos e virtudes. Mas o Eterno, notando a vacilação de Jeremias, anima-o dizendo o seguinte: antes que eu te formasse no ventre, eu já te conheci. Beterem yetzorcha babetem yedaticha. Eu já te consagrei um profeta para as nações, eu te constituí. Eu disse, o Eterno, não escolho os meus profetas, os meus mensageiros e porta-vozes pelos seus dotes de eloquência. Eu não me impressiono pela grande eloquência dos homens, à maneira de Cícero, mas sim pelas suas elevadas virtudes, pela sua índole, pela sua indomável coragem de dizer a verdade, de divulgar a palavra divina, apesar das ofensas e difamações que essa incumbência certamente lhe causará. E a Israel, diz o Eterno, lembro-me de ti, Zachartilach, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Nenhum outro povo mais numeroso e mais poderoso quis aceitar a incumbência da lei divina, esta carta magna, esta Constituição universal destinada a orientar o estilo de vida de todos os povos. Só tu, meu povo Israel, mal saíste da escravidão egípcia, do obscurantismo da nação déspota, não hesitaste em aceitar os meus mandamentos, proclamando para a perplexidade de todos os povos, Naaseh v'nishma, faremos e obedeceremos. Este fato, diz o Eterno, te fez merecer a incumbência elevada de tornar-se um Navi Lagoim, um profeta para os povos. Deve então Israel respeitar para sempre esse título e fazer realmente o melhor para todos os povos, para todas as nações. Que assim seja.
e até uma próxima oportunidade. Emir Hashem.